Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre expressões algébricas e a escrita das expressões algébricas. Então, começando. Escrita de expressões algébricas. Primeiro, a gente tem que saber o que é uma expressão algébrica. Eu vou usar o quadro de conteúdo que eu passei, né, o arquivo, está lá na plataforma, e o meu quadro virtual, que é esse aqui, ó. Então, vamos lá. Então, o que é uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica é uma expressão matemática formada por números e letras ou somente letras. Por exemplo, x mais 8 é uma expressão algébrica, tá vendo aqui, ó? Porque eu tenho os números. Quem que é os números? Ou o número é o 8, tá vendo? É o número da minha expressão algébrica. E eu tenho as letras que representam as variáveis. Certo? Então, a expressão x mais 8 é uma expressão algébrica. Outro exemplo de expressão algébrica é a expressão 2x menos 17. Tá vendo? Aqui eu tenho a parte da letra da expressão, né? Ou letra, e os números. Tá vendo? Outro exemplo, 3 meios mais x. É uma expressão algébrica também. A expressão algébrica ela pode ser formada por números e letras ou somente letras. Por exemplo, y ou 3a. Isso aqui é uma expressão algébrica, certo? Menos 1x sobre 5 é uma expressão algébrica. Só que ela é formada só por letras, não tem número sem letra aqui. Nesse caso aqui, quando, por exemplo, eu tenho uma expressão algébrica assim, eu posso escrever ela de duas formas. Eu posso escrever ela assim ou assim. Nesse caso aqui, toda vez que você tem uma expressão algébrica dessa forma, um número e a letra junto, quer dizer que os dois estão multiplicando. Aqui, eu não estou indicando o sinal de multiplicação, mas isso aqui é a multiplicação de 2 vezes x, e aqui eu estou evidenciando, tá vendo? Então, essas são as expressões algébricas, são expressões que têm números e letras. Um outro exemplo, só para a gente finalizar, é x ao quadrado mais y menos 8,3. Isso aqui também é uma expressão algébrica. Por quê? Porque tem letras, ó. O x é uma letra, o y é outra letra, que são as letras da minha expressão. E eu tenho números. Tá bom? Agora aqui. Como que eu posso escrever algumas expressões algébricas? Por exemplo, a expressão algébrica, o dobro de um número. O dobro de um número. Eu não sei que número é esse. Por exemplo, quando eu falo o dobro de 3, eu sei que é 3 vezes 2. Certo? Porque o dobro de 3 é o 3 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 2 vezes. Outro exemplo. Eu quero o dobro de 5. É 5 vezes 2. Certo? Ou 2 vezes 5. É a mesma coisa. Outro exemplo. O dobro de 90. Se é o dobro, é 2 vezes o dobro de quem? Do 90. 2 vezes 90 ou 90 vezes 2. Então, quando eu quero indicar o número, como eu quero falar o dobro de alguma coisa, eu pego essa coisa e multiplico por 2. Nesse caso, o dobro de um número, eu sei que é o 2 vezes alguma coisa, que eu não sei que coisa é. Por exemplo, esse quadradinho aqui é essa coisa. 2 vezes alguma coisa. Eu sei que coisa é? Não. No lugar desse número aqui, pode estar, por exemplo, o dobro de 5. Aí, no lugar do quadrado, eu coloco 5.
Ou o dobro de 7. No lugar desse quadradinho está 7. O dobro de 9 também. O dobro de 126. Ou seja, eu sei que eu quero o dobro de um número. Então, o dobro de um número é 2 vezes alguma coisa. Essa coisa aqui eu posso representar por uma letra, certo? Aí, como é que ficaria? Então, ficaria da seguinte forma. 2 vezes alguma coisa. Essa coisa eu posso chamar de x, de y. A letra você decide. A letra vai representar a posição do quadradinho, ou seja, pode ser qualquer número. Beleza? Agora aqui, próximo exemplo de expressão. O triplo de um número. O triplo de um número é o quê? É 3 vezes alguma coisa. Então, triplo. Triplo é 3 vezes alguma coisa. Como eu quero escrever a expressão algébrica, eu tenho que trocar esse quadradinho aqui por uma letra. Então, 3 vezes alguma coisa vai ficar o quê? 3 vezes, eu gosto de escrever x, ou 3x. Certo? Ou pode ser 3 vezes y. Você que decide, além. Ou. Então, se eu quero o triplo de alguma coisa, é a 3 vezes alguma coisa. 3 vezes y, 3 vezes x, assim por diante. A metade de um número. A metade de um número. Metade de um número é alguma coisa dividido por 2. Você pode escrever assim ou na forma de fração. Tá vendo? Só que no lugar desse quadradinho eu vou colocar o quê? Uma letra. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou colocar x dividido por 2 ou x acima da fração. O que significa essa expressão algébrica? A metade de um número, a metade de x, certo? Agora aqui, o terço de um número. O terço de um número é esse número dividido por 3. Agora aqui, a metade do quintuplo de um número. Eu sei que a metade é alguma coisa dividido por 2, não é? Ó, lembra? O quintuplo é alguma... O que é o quintuplo? É 5 vezes alguma coisa. Então, quintuplo. 5 vezes alguma coisa. Por exemplo, o quintuplo de 3 é 5 vezes 3. O quintuplo de 100 é 5 vezes 100. Então, o quintuplo de um número é 5 vezes uma letra, 5 vezes x. Nesse caso, ele quer a metade do quintuplo. Então, eu tenho o quintuplo de um número, que é 5 vezes esse número. Eu quero a metade dele. Então, a metade dele é ele dividido por 2. Ou escrevendo de forma fracionária, como a gente vai sempre escrever, vai ficar 5x dividido. Certo? Então é assim que você vai fazer os exercícios. Você vai prestar atenção. Toda vez que ele falar um número, você vai trocar. Na hora de você escrever, em vez de você escrever algum número no local, você vai escrever uma letra. Só isso. Então, por exemplo, aqui nesse, só para a gente finalizar. O quintuplo de um número a gente escreveu, né? A terça parte do dobro de um número. O dobro de um número é 2x. A terça parte do dobro é o quê? É eu pegar o dobro e dividir por 3. Então vai ficar 2x dividido por 3. Beleza?